Olá, eu sou a Laura Moreira e eu sou estudante do Colégio Adventista UNASP de São Paulo. E este é o site para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse centro universitário. Eu vou deixar o site na descrição. E eu sou do terceiro ano do ensino médio, que é integrado com o curso técnico. E eu estudo um período à tarde e essa videoaula é para avaliação do professor Douglas, que ministra a aula de linguagem de programação. E o curso técnico do UNASP, ele é considerado um dos melhores cursos comparado a outros cursos superiores de outras áreas. Bom, e nessa videoaula eu irei ensinar como enviar um e-mail com anexo. E, primeiro de tudo, nós vamos abrir o Visual Studio 2015. Aqui em File, New Project, vou criar o meu projeto. E o nome do meu projeto vai ser enviar e-mail com anexo. E para você escolher essa opção tem que ir em Visual, C Sharp, Windows Form Application. Vou escrever o nome aqui. Ok, criar. E primeiro de tudo, eu vou criar um botão, uma label, que ela vai ser, eu vou mudar o texto dela aqui em text, escrever para. Eu vou criar uma text box para ela, aqui no toolbox. Eu procuro text box. Já vou alterar o nome da text para ficar mais fácil. Eu vou em design name e vou colocar de txt para. Depois eu vou criar outra label. Uma label chamada cc. Vou dar o texto dela. E eu vou adicionar uma text box para ela também. Vou criar mais uma label. Vou colocar o nome dela de CCO. Eu vou colocar mais uma text box para ela. E vou criar mais uma label chamada assunto. E eu colocar uma text para ela também. Depois uma label para anexar. E agora eu vou criar um botão
para anexar. Já vou alterar o texto desse botão, colocar anexar. E eu vou mudar o nome dele também. BTN anexar. E agora criar uma label chamada mensagem. Eu vou criar outra listbox, só que essa vai ser diferente. Eu vou aqui nessa setinha, clicar em multiline, que é para poder colocar um texto maior. Agora aqui eu vou colocar o botão enviar. Aqui eu vou alterar o nome das outras também, que eu não alterei. TXT CC, TXT CCO, TXT assunto, TXT anexar e o TXT mensagem. Ok. Agora aqui eu vou no projeto e vou clicar no botão direito e vou adicionar uma classe. Aqui embaixo, class. Classe você. Envio de e-mail. Aí agora aqui na biblioteca eu vou adicionar um código que eu use system net name. Que é uma biblioteca própria para enviar e-mails. Bom, agora aqui dentro da classe eu vou adicionar a função attachment, anexo, o nome da variável que eu criei, que ela é própria para anexar o arquivo mesmo. E agora o SMTP cliente, SMTP igual no SMTP cliente. Bom, aqui ele pega as informações do destinatário para ser enviado. Agora, mail address.
meio igual a new mail message. E aqui nessa linha ele envia a mensagem do e-mail. Agora eu vou criar um método public void envio e-mail, vai ser o nome do meu, mas pode escolher o nome que você quiser. Aqui eu vou colocar as strings que eu vou utilizar, as variáveis. String para, a string cc, a string cco, a string mensagem, que no meu caso eu vou escrever msg para abreviar, a string assunto e a string anexo, que a minha eu chamei de anexar. E aqui dentro desse método eu vou colocar o anexo igual a new attachment, anexar entre parênteses, que é essa variável que eu acabei de criar. Bom, e nessa linha ele vai pegar os dados da variável anexar e vai igualar ao anexo, a outra variável já criada. Agora eu vou escrever o mail.attachments.add anexo, entre parênteses. E aqui ele vai enviar o e-mail já anexado. Depois eu vou colocar outro código, que é o smtp.host igual a, entre aspas, smtp.gmail.com. Que no meu caso eu vou utilizar o Gmail, mas pode usar o que cada um quiser. Entre aspas aqui. Aqui ele vai pegar o endereço do servidor do SMTP. Agora, smtp.port igual a 587. Bom, esse aqui, como está escrito, é a porta, né, do Gmail, e esse é o número da porta dele. Agora o smtp.enable SSL igual a true. E aqui ele vai criptografar todos os dados da conexão. Agora eu vou colocar o código smtp.use default credentials igual a false. Que aqui ele vai solicitar para enviar o e-mail, mas a gente não vai utilizar, por isso vai ser false. Agora o smtp.credentials igual a new system
.net, .network credential. E aqui eu vou colocar aspas entre parênteses e separado por vírgula e o ponto e vírgula. Bom, e aqui ele vai utilizar os credenciais, que são o e-mail e a senha para o envio do e-mail. Aqui, a primeira credencial vai ser o e-mail, que eu vou colocar o meu aqui. E depois a senha. Eu vou digitar a minha senha depois, mas esse campo é para digitar a senha. Depois o mail, .from, igual a no mail address. E eu vou colocar o meu e-mail de novo. E nessa linha aqui, a gente tem que colocar o e-mail do qual será enviado. E agora eu vou colocar uma condição, o if, exclamação, que é um sinal de negação, a string is null or white space, e a string para. Bom, aqui ele vai ver se a variável para não estiver vazia e também não estiver o espaço em branco. Aí ele vai gerar esse campo, ele vai gravar, aliás, esse campo com o próximo código. O mail.to.add, no mail address e o nome da string de novo, que é o para. Aqui eu vou fechar. E eu vou criar outra condição que pede quase a mesma coisa. Que no caso, se a string, que é a próxima, que é a cc, aí se ela também não tiver um espaço nulo ou em branco, né, ele vai gravar no campo. Vou criar outra condição, agora para o CCO.
Tá escrito errado. Vou arrumar. Pronto, agora arrumou. Meio ponto. BCC.add no mail address e a string CCO. Bom, agora eu vou colocar o código mail.subject igual a assunto. Que esse código ele vai vincular com o assunto que vai ser digitado pelo usuário. E agora o e-mail.body, que é o corpo, que é a mensagem que vai ser enviada. E o mail.send no meio, entre parênteses. Bom, esse meio aqui tá errado, não é meio. Na verdade é SMTP. E pronto, a classe está finalizada. Agora a gente vai aqui no formulário 1. E a gente vai criar outro método, que é o public void. Instanciar, o nome do meu vai ser o envio de e-mail, que é o nome da minha classe. E eu vou criar uma variável chamada e-mail igual a no envio de e-mail. Que isso aqui é para instanciar a classe que eu criei. Agora o e-mail que eu acabei de criar. Ponto. Envio e-mail, que é o nome desse método aqui. E agora aqui dentro desse parênteses, eu vou colocar todos os valores das strings já criadas e eu vou enviá-las para a text box. E tem que ser em ordem, como está no outro método criado. Aí primeiro a txt para ponto teste, depois a txt cc.teste, depois a txt cco.teste, depois a txt mensagem, ponto teste. Na verdade aqui o meu tá escrito inteiro mesmo a mensagem. E a txt assunto. E por último, a txt anexar. Bom, agora a gente vai criar outro método, que ele vai ser privado, bool. O nome do meu vai ser verificação, e o bool ele só aceita valores verdadeiros ou falsos. Verificação, aí aqui dentro eu vou colocar uma condição. Tá com alguns erros aqui que daqui a pouco eu vou arrumar.
Aqui eu vou colocar a condição. Se a string ela for agora nula ou tiver um espaço branco, é parecido com o outro código que a gente tinha criado, porém no caso aquela era de negação. Agora aqui é se ela realmente for. E a TXT para. Eu vou utilizar só a para mesmo que eu acho que o campo tem que realmente ser preenchido. E ele vai ver se é nulo ou não. Aí se tiver algum espaço branco, aí vamos colocar uma mensagem, que é o messageBox.show. Vai aparecer o campo não pode estar vazio. Se eu colocar se eu apertar no botão enviar, sem ter digitado nada no campo para, ele vai mostrar essa mensagem. Agora eu vou retornar falso. E o para aqui tá errado também, que eu esqueci de digitar o ponto teste. E agora eu vou colocar o se não, que é o else. Se não, a mensagem, o e-mail, aliás, ele vai ser enviado com sucesso. Vai aparecer essa mensagem. Agora eu vou colocar o nome do método, que é instanciar, parênteses, ponto e vírgula, e agora eu vou retornar true. Bom, aqui tá pronto o formulário. E agora a gente tem que abrir os botões. Mas antes aqui tá dando um erro que eu vou arrumar. O erro aqui que eu esqueci o ponto e vírgula. E agora eu já posso ir nos botões para colocar os códigos dentro dele. Eu vou aqui no design. Primeiro botão é enviar, eu clico 2 vezes. Ele vai abrir. E eu vou colocar o nome do meu método, que é verificação, para ele executar quando o botão for clicado. E agora eu vou ao botão anexar e eu vou colocar um código aqui nele, que é o Open File Dialog. Open igual a New Open File Dialog. Que esse código aqui é para ele achar o arquivo que você quer enviar no e-mail. Depois eu vou criar uma condição dentro desse botão, que é se o TXT, não, se o open.showDialog for igual a dialog result.ok, aí o TXT anexar ponto teste igual a open file name, onde tem alguma coisa errada aqui.
Acho que eu só esqueci do ponto aqui. Bom, é isso mesmo. Bom, e essas linhas, elas servem para quando o arquivo ele for escolhido e o botão OK ser pressionado, o arquivo vai passar pelo campo de texto e o texto anexo, o anexar. Bom, então aqui eu já coloquei minha senha, eu vou executar o projeto. Mas antes eu vou mostrar aqui o meu e-mail, vou atualizar, para ver que não tem nenhum e-mail novo meu, que eu vou mandar para mim mesma aqui o arquivo. Então aqui no eu vou colocar o destinatário, que é o meu e-mail mesmo. Aqui no assunto eu vou colocar projeto e-mail. Na mensagem eu vou colocar teste. E eu vou anexar um arquivo. Vou colocar um áudio aqui mesmo. E eu vou enviar. Pronto, foi enviado com sucesso. Aí agora eu vou aqui mostrar o meu e-mail. Vou atualizar a página para ver se já chegou. Bom, não chegou ainda. Mas é normal, vai demorar um pouquinho. É só aguardar. Vou atualizar de novo para ver. Bom, agora que chegou, é escrito eu, projeto, e-mail como eu tinha escrito, e aqui o arquivo de voz que eu tinha enviado. Então, deu tudo certo. Enviou exatamente como eu mandei. Bom, então essa foi a minha videoaula. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Que vocês consigam fazer em casa também. E eu agradeço muito pela atenção e até a próxima videoaula.